Bom, por incrível que pareça, o Espaço do Tempo vai fazer 18 anos. E, para já, qualquer instituição cultural em Portugal que dura mais do que um ano ou dois, qualquer projeto já é um sucesso. Portanto, o balanço é bom, o balanço é um balanço claro, muito positivo. Acho que nós não nos apercebemos muitas vezes porque estamos dentro. O Espaço do Tempo é referência em Portugal, em termos das residências artísticas, é provavelmente o maior centro de produção artística em Portugal. Este ano temos 600 artistas, 500 e tal artistas a passar pelo Espaço do Tempo. Para teres uma ideia, um ano normal o Espaço do Tempo serve 8 mil, 10 mil refeições, portanto é assim é uma logística enorme, mas é um espaço também de intimidade, ou seja, não é um espaço, não é um rolo compressor, é um espaço onde há muita liberdade e há ritmos diferentes e há contaminações e descontinuidades, é um espaço interessante nesse sentido, cada um apropria-se o espaço como quer. Portanto, eu acho que hoje então, depois destes anos de crise, é claro que o Espaço-Tempo foi uma estrutura, passo o plenário, estruturante mesmo da cena contemporânea, porque as pessoas criaram em Montemor, praticamente uma grande parte das criações, sobretudo as mais emergentes, mas também criações independentes passaram nas artes ao vivo, passaram em Montemor. É interessante porque a questão com a comunidade não é uma questão politicamente correta. Quer dizer, nós gostamos da comunidade. Quer dizer, nós não fazemos um trabalho com a comunidade porque esse trabalho é politicamente correto ou porque deve ser. Não, nós gostamos da comunidade e há muitos criadores que trabalham com a própria comunidade também, portanto, interagem. É uma relação dinâmica, ela tem altos e baixos. Há momentos em que estamos muito próximos, por exemplo, tivemos muitos projetos escolares até 2010, um enorme envolvimento com a escola, e depois achámos que devíamos investir noutras direções. Hoje estamos a trabalhar mais com as associações diretamente, estamos a atrair muito público diretamente ao Espaço do Tempo, por exemplo, espetáculos para toda a família. Fazemos um trabalho, por exemplo, de programação na cidade, como sempre fizemos, muito alternativo, que é quase em si uma utopia, não é? Porque nós temos um comprometimento com uma experimentação e uma certa vanguarda, e não é por estarmos em Montemor que não o vamos fazer. Mas depois temos uma programação aberta, em que, por exemplo, enchemos o Teatro Curso Semedo. Uma das coisas que Montemor tem, que é extraordinário, é uma cidade muito especial. Tem um belíssimo teatro, um teatro com cerca de 800 lugares, o que transforma muito a paisagem cultural da cidade. É óbvio que não consegues encher facilmente um teatro com 800 lugares. Mas, para teres uma ideia, nós fizemos, o ano passado, em setembro, a seguir ao verão, a Metropolitana de Lisboa com 2 sinfonias de Beethoven, a quinta e a sétima, que realmente também era um programa especial, numa terça-feira à noite, e esgotámos o teatro com gente fora. Passados 4 dias fizemos o Romeu e Julieta, por coincidência era o meu Romeu e Julieta, com a Companhia Nacional de Bailado, mas esgotámos num sábado à tarde, que era ainda um dia de praia. Estávamos com muito medo, porque as pessoas vão muito à Comporta, no Alentejo. Pensámos que eram assim os últimos dias de praia, as pessoas gostam muito ainda de ir. E tivemos o teatro cheio às 4 da tarde, portanto foi incrível. E na generalidade nota-se uma coisa, que é um grande arrasto público, ou seja, ao fim de 18 anos tens que ter criado públicos, criaste movimentos públicos. E depois temos coisas como, há bocado, antes da entrevista começar, estávamos a falar, nós amanhã temos em Montemor 3 ensaios abertos, uma apresentação pública e mais 2 ensaios abertos, com uma coreógrafa catalã, com a Lala Tafur, com a Maurícia Neves e meu Deus, eu próprio vou fazer um ensaio com a apresentação de um filme da Maria João Gordão, de uma jornalista que fez um trabalho notável de documentação. Ou seja, o Espaço-Tempo é um caldeirão, em que todos vão ver tudo e tal. E para esse tipo de espetáculos, por exemplo, a comunidade vem, envolve-se, mas são tipo meio de pessoas. É uma espécie de grupo muito seleto digamos, de espectadores avisados que vêm, que dão opinião, que são pessoas ou que estão reformadas, ou que têm tempo livre, ou que são artistas também, vivem na cidade. É uma cidade onde operam muitos artistas, é uma cidade muito interessante, que acolheu muita gente nos últimos 5, 6 anos, gente nova, para que tem que se virar, tem que encontrar o seu espaço, mas é uma cidade com uma abertura à cultura. Há uma Câmara muito... Há um projeto político para a cultura, que é uma coisa que não existe no país. Nós em Portugal nunca tivemos um projeto, a cultura não faz parte do discurso político. Mas nas autarquias, em muitos sítios do país, não em muitos, mas em alguns sítios do país, a cultura é mesmo parte do discurso político, e as verbas da cultura são, em média, 3 ou 4 ou 5 ou 10 vezes maiores que as médias nacionais, porque há um discurso mesmo político para a cultura, e a Montemor é isso, é fortíssimo. Essa é a razão para eu estar em Montemor, porque existe um ambiente confiável, isso é fundamental.
Olha, eu acabei de estrear uma peça na Alemanha há pouco tempo, na Ópera de Mainz, e foi um espetáculo até não foi criado na ópera, foi criado numa igreja lindíssima, luterana, na Christuskirche, que é assim, uma igreja maravilhosa, muito despida, muito pouco sacralizada no sentido que não tinha muito ciclo, mas foi fantástico. Portanto, eu tenho uma relação muito boa com a criação internacional, faço muito trabalho no estrangeiro, circulo um pouco menos as minhas peças, por acaso vou circular bastante no ano que vem, fora de Portugal, mas tenho uma relação, porque a minha vida foi quase toda fora, quer dizer, eu até voltar, a minha vida foi sempre no estrangeiro, quase toda, ou na Europa ou nos Estados Unidos, mas eu gosto muito de Portugal, eu gosto muito de viver em Portugal e, portanto, foi uma opção incrível ter vindo para Portugal e ter ido para o Alentejo. Portanto, o ir para o Alentejo só percebem, até os meus amigos e as pessoas, a minha digamos, cena internacional, as pessoas com quem eu me dou, só entenderam depois de virem a Montemor, muitas das pessoas, ou de serem convidados para vir a Montemor. Hoje em dia é evidente que o Espaço-Tempo tem é quase que há uma imagem muito forte, digamos, icónica do Espaço-Tempo na Europa, é um centro de referência a nível europeu, porque tem um elemento utópico ligado. Eu acho que a relação com a criação no estrangeiro é sempre uma criação com meios diferentes. Pronto, essa é a grande diferença, não é? A criação em Portugal é uma criação mais sofrida, no sentido que há menos condições, mas é uma criação muitíssimo vibrante, espontânea. Ela, justamente porque há menos condições, quer dizer, e aí o Espaço-Tempo é importante, porque fundamentalmente o que nós tentamos é dar as condições mínimas e juntarmos uns com os outros. Essa ideia de partilha é muito importante em Portugal. Quer dizer, hoje em dia em Portugal, os projetos de arte ao vivo são quase todos projetos de partilha, de cooperação. Não são projetos top-down, são projetos horizontais, em que todos trabalham às vezes com condições difíceis, muito difíceis, ajudam-se uns aos outros, depois na peça os outros trabalham com outro criador, com outro encenador, com outro coreógrafo, com outro compositor. Isto há um espectro que eu acho muito solidário na criação em Portugal e nesse aspecto é perfeitamente claro porque é que eu estou aqui. Eu gosto disso, eu gosto de viver neste país por isso, porque este país, apesar de tudo, e a crise foi dramática, os anos de ajustamento foram violentíssimos, mas aproximaram as pessoas entre si. Quando eu parto para uma nova obra, parto sempre para uma viagem desconhecida. É claro que criar pressupõe um estado de alma muito forte, uma necessidade de dizer qualquer coisa. E tu normalmente, quer dizer, eu desconfio sempre daqueles criadores que, como diz o Mário Carvalho, contou a vidinha a todos. Não me interessa muito o processo autobiográfico da criação, mas acho que somos muito pessoais na forma como descodificamos o mundo. E a criação pressupõe um tipo de linguagem que descodifica o que nos cerca e é esse o papel da arte. Eu acho que muitos dos criadores na dança funcionam de uma forma diferente no teatro. No teatro, normalmente, há uma relação com o texto muito forte. O teatro tem passado, mesmo no teatro contemporâneo, uma grande parte da sua vida a separar-se do texto, a libertar-se desse peso que às vezes é o texto. E por isso às vezes se considera que existe um teatro pós-dramático, é uma espécie de uma nomenclatura que é dada a um teatro menos narrativo. A dança não tem esse problema, a dança é tão nova, a dança é tão generosa e tão pouco pousada sobre uma história. Os clássicos da dança, por exemplo, são clássicos relativamente frágeis comparando com os clássicos do teatro, da música. Nós não temos e a dança contemporânea implodiu a sua relação com os clássicos mesmo. Não tem, enquanto no teatro há uma relação, por exemplo, muito forte com o Chekhov, há sempre mesmo na música há sempre um revisitar do Mozart, como o Stravinsky o revisitava, depois há um revisitar depois de um Stravinsky. É uma espécie de passar de testemunho uns aos outros. Na dança isso não existe. A dança implodiu a sua herança e só pensa para a frente. E nesse aspecto tornou-se um playground, uma espécie de território de cruzamento, de polícia sinaleiro, que junta uma data de gente diferente, porque não tem nada a perder com isso, só tem a ganhar, não tem esse peso institucional. Quando nós vamos para uma criação em dança, penso eu depois é diferente para cada criador. No meu caso, eu não sou um criador de dança só, eu sou um tipo que faço teatro, faço instalação, sou mesmo um transdisciplinar, quase por definição, não me classifico muito, mas se me perguntares, sim, eu no fundo sou um coreógrafo, sinto-me. O que a dança é que é diferente. Provavelmente a dança é não mais do que mudar uma coisa de posição, nem que seja uma ideia, portanto não tem só a ver com o corpo. Eu acho é que quando partes de uma criação em dança, partes
provavelmente, no meu caso então, eu parto quase de uma espécie de contaminação. Acho que os criadores, de uma maneira geral, são pessoas que têm um grito dentro, têm que falar de algo. Esse grito interior é um grito de processo, não é falar só de si, é falar do mundo através de si. E eu acho que somos uma espécie de corpos infectados por uma virose qualquer. E a obra é um processo de acalmar e de tratamento dessa virose, de administração de um fármaco. O processo criativo é um processo de enfrentar aquele diagnóstico e de ir tratando aquilo. A estreia é provavelmente o momento em que tu sentes que o médico te passa uma atestado e está alta, tudo bem, está curado, mas depois logo no dia seguinte já estás a infectar. E eu acho que os criadores são tipos infectados permanentemente, perpetuamente, e até do ponto de vista quase de definição, porque não imaginando que existe maneirismo, porque é a pior arte que existe, não é? Nem é. Porque a arte boa e a arte má também, não é? Mas o maneirismo é talvez o pior que a arte nos deu. Acho que o que a arte tem de mais extraordinário é que é profundamente interior, quer dizer, nós temos qualquer coisa para dizer. E, portanto, é um bocado como criar ou morrer, é quase que é mesmo algo de vital. E é essa força da criação que faz com que as pessoas venham ao teatro. E as pessoas venham, e o teatro é vital, e a arte ao vivo tem isso duplamente, porque está a acontecer, pode correr mal. É por isso que as pessoas provavelmente vão ver corridas de Fórmula 1, porque pode haver um acidente, porque aquilo pode correr mal também. Há qualquer coisa de um bocado voyeurista nesta coisa do vivo, que é ainda por cima um ato de resistência à sociedade, toda ela ritualizada, fechada, hoje em dia nos mídia, uma sociedade muito plastificada, uma sociedade de comunicação, que comunica muito pouco, em que a comunicação é toda digital, e, por exemplo, estar aqui sentado, estou à frente de uma câmara, mas estou à frente de um jornalista e de um cameraman. Eu estou aqui a ter uma relação, não estou a falar para uma câmara, eu estou a falar para pessoas. Essa relação de uma pessoa sentar-se à frente de outra tem desaparecido. É já quase... Um dia irás, se calhar, ao teatro e vês um tipo a dançar, vai um pai com um filho, e o filho diz ao pai: olha, pai, ali um corpo. É uma espécie de corpo resistente. Portanto, a arte ao vivo tem um papel hoje muito importante na sociedade, que é uma espécie de contracorrente para uma espécie de sociedade que se descorporalizou, em que o corpo não existe. Portanto, ir ao vivo ver qualquer coisa, sair de casa numa noite de chuva, ou num dia de muito calor, ou quando tem outras coisas para fazer, ou se está cansado, é um ato de resistência que faz de nós, penso eu, pessoas melhores, pessoas mais interessantes, e o faz o mundo melhor também. Eu acho que os grandes temas são sempre os mesmos. Bem, eu acho que há um grande tema que é o amor, sempre. Acho que, se nós olharmos para a história da humanidade, as grandes obras são quase sempre sobre o amor, a identidade, e mesmo sobre o amor é mesmo, não é sobre o amor em si, é sobre o amor que eu perdi ou o amor que eu ainda vou ter, nunca é uma coisa parada, é um amor em movimento, porque sobre o amor parado é kitsch, não existe esse discurso propriamente. Mas eu acho que os grandes temas têm a ver com esta coisa do percurso civilizacional do homem, em que ele está profundamente só. É um bocado como o Citizen Kane, não é? Esta ideia de que tu precisas do outro, da alteridade, seja, claro que o amor é o outro significante, mas é a amizade, o amor, há muitos amores, há os filhos, há a questão do outro, penso eu que é a grande questão da arte, a questão relacional, porque senão isto era só natura, quer dizer, a questão da arte tem a ver com o humano e os grandes temas têm a ver com o que é que andamos a fazer aqui, porque antes de nós cá chegarmos já existia o planeta e o espaço é importante provavelmente porque quando cá chegamos já existia espaço e um espaço de natura e quando fomos embora um dia está a acabar, porque estamos já a dar cabo disto, não é? Que estamos a implodir o planeta com o aquecimento global, etc. O problema não é o planeta vai continuar, o homem é que vai desaparecer, vão continuar muitos, já desapareceram os dinossauros, já desapareceram outras grandes espécies que dominaram o planeta, hoje domina o homem, digamos, é o mamífero superior, digamos, é o topo da cadeia alimentar, da hierarquia, o mundo antropocêntrico, mas a sensação que eu tenho dos grandes temas são os temas da civilização, que é eu e o outro, que é Deus quando criou, mesmo na imagem daquilo que é a imagética religiosa, aquilo que é a nossa herança até, judaico-cristã, tu crias a natura, crias o Éden, crias o paraíso, ou crias os céus, a terra, os oceanos, depois no último dia metes lá a figurinha, metes lá o Adão e Eva, não é? E o Abel e o Caim, e portanto, quando começaram os conflitos, quando começaram os conflitos começou o teatro, começou a arte. A arte só é interessante porque existe conflito. A arte sem conflito é kitsch. Portanto, é sempre, justamente,
que infeliz que eu sou. Como é que eu posso ser mais feliz? E a perda, e a morte, e eu com o outro, e eu comigo próprio. E portanto é mesmo, opera sobre os temas são sempre esses. O outro, a perda do outro, a perda da saúde, a perda da vida, mas sempre a ver com o outro, a alteridade. Eu procuro um intérprete que, no meu caso, agora estou mais velho, que ainda leve mais longe aquilo que eu consigo fazer, uma extensão de mim. No fundo, eu acho que todos procuramos no intérprete uma extensão de nós próprios. Enquanto que tu escreves e o braço e a caneta é uma extensão de ti, e quando pintas é uma extensão de ti, provavelmente quando tu vais criar ao vivo, ou tu fazes um filme, fazes cinema, tu procuras intérpretes que sejam as cores na paleta de cores com que tu vais desenhar alguma coisa e que tu não as tens em ti, sozinho, precisas porque são artes complexas, são artes colaborativas. A grande questão das artes colaborativas é que dá hoje uma importância enorme ao intérprete. O intérprete é um co-criador, o intérprete é um autor, um co-autor da peça. Aliás, na questão dos direitos de autor, hoje em dia, a ideia dos direitos repartidos, dos direitos conexos, é muito importante. Eu considero que um bailarino, um ator que trabalha comigo, ele tem uma parte da autoria. Eu, desde há mais de 20 anos, que deixo os meus intérpretes remontar o meu trabalho, sempre que há possibilidades que remontem partes, as partes que eles fizeram, que eles se envolveram. Há alturas em que eu chego ao estúdio e faço tudo, há alturas em que me sento numa cadeira e eles fazem tudo. Portanto, é uma autoria muitas vezes partilhada. Portanto, procuramos hoje um intérprete que não é, que questiona o belo em si mesmo, também, por exemplo, com o corpo e com o teatro, uma autenticidade que é muito importante. Aliás, quando no cinema ainda é mais claro, quando fazes um bom casting, o filme está resolvido. Nas artes, no teatro, na dança, quando tens um bom casting, normalmente eles amparam-te muito também, porque eles são bons, esse é o teu primeiro público. A tua primeira confrontação é sempre com o intérprete, os nossos pares. Nós não criamos, esta ideia de que nós criamos para o público é uma ideia politicamente correta, é muito interessante. Por amor de Deus, quer dizer, nós criamos em primeiro lugar, e isto que eu vou dizer é quase crime de lesa majestade, quer dizer, nós criamos para os nossos pares. É assim, eu se estiver a fazer uma obra, então a sala está cheia, estão 400 pessoas, mas se entrar, se um dia tivesse entrado a Pina Bausch, que já não está connosco, ou se entrar o Forsyth, eu naquele dia, eu estou, e os bailarinos estão no palco a dançar para o Forsyth, ou pensam no Forsyth, ou sentar o Peter Brook, estão a pensar no Peter Brook. Portanto, isto foi muito engraçado, foi uma conferência que houve com o Julião Sarmento em Montemor, estavam para aí uns 20 artistas, e o Julião, isto não é um statement meu, é um statement do Julião, o Julião olhou para nós e disse, vocês estão todos errados. Nós não criamos para o público, nós criamos para nós próprios e para os que nos criticam, e os que nos criticam são os que nós respeitamos, e os que nós respeitamos são aqueles que até competem connosco, que até sabem mais que nós, e portanto são os nossos pares, é o crivo dos nossos pares. E aquilo deu uma discussão de um quarto de hora, 20 minutos, a gente que não, ao fim de 20 minutos estava tudo a concordar com o Julião. O que é que pode esperar da plataforma de pesquisas de artes performativas? Para já é esperar o mesmo que nas outras 4 edições. Na verdade, é a mostra mais eficaz e talvez a maior concentração de programadores em Portugal, desde há mais de 10 anos, e portanto nós vamos ter 16 espetáculos em 4 dias, vamos ter criações extraordinárias, são criações escolhidas por um júri. No início era eu que escolhia, juntamente com o Ricardo Carmona, durante as primeiras edições. Agora, desde há uns anos que temos um júri, e isso é muito interessante, dá uma maior abrangência e dá é mais confrontacional, é mais interessante e é mais, nesse sentido, mais plural também. Mas não significa que seja politicamente correta. A plataforma é uma plataforma comprometida com a contemporaneidade, é uma plataforma muito radical, mas é uma plataforma com sensibilidades diferentes, isso é bom. Acho que vamos ter muito bons programadores, vamos ter cheio, já sabemos hoje que há imensa gente a inscrever-se. Vou ver hoje à noite, o dia de hoje, não sei quando é que será para o ar, é o dia 28 de março, e eu vou ver a última estreia que poderá entrar na plataforma, que é a Cláudia Dias, no Maria Matos, e esperámos hoje para ver o trabalho da Cláudia, a ver se é um trabalho possível de entrar na plataforma ou não. Portanto, há também essa ideia de respeito pelo artista, vamos até ao final a ver as últimas coisas. Por exemplo, houve uma estreia o mês passado, que eu adorei, da Praga, magnífica. Portanto, nós amanhã de manhã juntamos para, entre os programadores, decidirmos quais são os últimos 3 slots que faltam, porque, entanto, já estão decididos 12 ou 13, falta enviar os últimos 3. Portanto, é um trabalho feito com muito cuidado, com muita preocupação, muita preparação. São 4 palcos,
numa cidade como Montemor Novo, que é incrível, 4 espetáculos por dia, e é uma espécie de grande utopia, mas que é utopia também no fundo do espaço do tempo, justamente teres em residência ao mesmo tempo pessoas como, sei lá, a Laila Tafur ou a Maurícia Neves, que tem uma apresentação, e depois à tarde se vai ver um filme da Maria João Gordão, justamente como falava, ou tens um dramaturgo como o Gui Kulse, que vem ver as obras e que vai dar a sua opinião, e que depois, se calhar, no final do dia aparece a Cláudia Galhós, jornalista, e vem ver o meu ensaio. Essa contaminação, essa festa da criação, esse lado cosmopolita da criação, é talvez a coisa mais forte que depois existe na plataforma, mas isso é o lado utópico, completamente improvável do espaço do tempo, ou seja, numa pequena cidade alentejana, tu tens talvez um dos sítios mais cosmopolitas do nosso país. E isso é... Não sei como é que chegámos cá, acho que o caminho faz-se andando, mas chegámos cá. E, portanto, temos que o defender. Não é fácil defender, nós estamos sempre a pôr o pé na porta para a porta não se fechar, que é uma coisa que é impressionante em Portugal, que como é que o Espaço Tempo existe há 18 anos e esta plataforma existe há 10 anos, ainda não conseguimos dinheiro para fazer a plataforma, vamos entrar em déficit outra vez, é um desastre constante. Nós não conseguimos criar estruturas em Portugal, é uma coisa que, quando falavas há bocado qual é a diferença entre, por exemplo, criar no estrangeiro ou criar aqui em Portugal, é que em Portugal nós estamos sempre a voltar a ponto de partida e não vemos isto a melhorar. Portanto, essa questão é uma questão que nos obriga a ser mesmo muito bons, mas depois ficamos muito cansados, tens de passar de testemunho a outros, porque isto implica com a vida familiar, implica com os teus filhos, implica com os teus amigos, com a tua saúde, com o teu dinheiro, com os teus sonhos, com o teu hedonismo. Portanto, acabas depois de encontrar o teu hedonismo no trabalho, que é um nonsense, porque o hedonismo existe fora do trabalho, tens de ter espaço simplesmente para o teu lazer, para a tua curtição. Portanto, nós trabalhamos fundamentalmente o dia todo. A grande coisa é que gostamos do que fazemos e trabalhamos com pessoas maravilhosas. Portanto, acabamos por ir almoçar juntos ou jantar juntos, mas acabas às vezes por ter muito pouco a esfera familiar. Isso é um problema muito grave em Portugal. Ok, os meus planos é fazer circular este Sol, que vou estrear dia 20 de Abril, no dia dos meus anos. Não estou no palco há 30 anos, vou fazer um Sol chamado Vespa, que é uma obra improvável, completamente. É uma espécie de... Às vezes pergunto porque é que decidi fazer isto. No fundo já estive para fazer isso há uns anos com o Local Geographic e depois acabei por partir o menisco um mês e meio antes e pedi ao António para vir fazer, o António Scarpício, que eu tenho muitas saudades, que voltou para a Austrália e espero que regresse. É grande companheiro de viagens, de muitas criações, de 20 anos de uma vida fantástica. Devo dizer-te que esta criação é mesmo algo de improvável, é um desafio, é gigantesco, é um stress ao mesmo tempo criativo. Claro que já estou a entrar no gozo, já estou na fase em que me dá gozo, mas fico exausto, é uma hora, é uma peça muito depurada, em que eu estou a trabalhar há 6 meses, tenho tido tempo para trabalhar nela, para ir em profundidade. Vou-me confrontar com muitos espetáculos, portanto há muita curiosidade, muita vontade de fazer circular a peça. Eu tenho dito às pessoas para virem ver, não tenho estado a aceitar trabalho a partir do final deste ano, mas pronto, tenho que ser com calma. Acho que vai ser um desafio, vai ser bom. E pronto, o meu trabalho para este ano é isso, é fundamentalmente circular esta peça, fazer uma belíssima plataforma, agora já no mês que vem, e depois em 2018 tenho mais uma ópera e mais uma criação na Alemanha e tenho muito trabalho fora de Portugal. E isso dá-me um grande gozo porque os meus filhos estão grandes e já está tudo a trabalhar e a estudar nas universidades e eu volto a ter o meu tempo e isso é absolutamente fantástico porque o tempo é a coisa mais importante que existe. O tempo é a coisa mesmo mais importante. Obrigada, Rui.